Mais um dia aqui com o nosso podcast do Realize, aqui do Estúdio Realize, né? Quem já nos acompanha aí há algum tempo, percebe que a gente ficou um pouquinho sumido aí do radar, né? Muitas gravações aqui, mas estamos de volta aqui com o podcast do Estúdio Realize. E hoje, né, como de praxe, nós sempre temos um convidado. E esse convidado, né, como todos que passam por aqui, cada um com sua essência, esse convidado também é extremamente especial. A gente já bateu um papinho aqui antes, né, da gente iniciar. E a gente teve até que frear um pouquinho, porque a gente já estava falando muito assunto que a gente poderia estar conversando aqui, juntamente aqui com vocês, né? Então, se você está nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever, de assinar aqui, dar um like aqui no nosso vídeo. E se você está assistindo pela TV, no canal 15, não deixe de nos acompanhar. Quem eu tô aqui, gente, é o Vinícius Cavalcante. E o assunto de hoje é muito importante. A gente vai falar sobre segurança pública. Teoricamente, né, a gente está em uma cidade aqui do interior do Rio, é uma cidade tranquila, mas a gente vai abordar assuntos sobre aqui, assuntos sobre a região e sobre o estado também. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao podcast do Estúdio. Muito obrigado, Isabela, muito obrigado. Fico feliz aqui, né, em estar te conhecendo aqui, a gente abordando esse tema tão fundamental. A gente falou aqui um pouquinho antes sobre a importância desse assunto, principalmente para idosos, mulheres, jovens, para os homens também é importante, né, ter esse conhecimento, né? Às vezes a gente carece um pouco por falta de conhecimento, a gente vai entender, né, pela uma linha aí do tempo, né? A gente vai entender como que está a nossa atualidade agora, né? E todas as formas que a gente consegue, né, nos precaver, entender um pouquinho sobre o que está acontecendo aí. Mas eu vou falar um pouquinho sobre você para o pessoal te conhecer. Obrigado. Gente, o Vinícius, estou aqui com a minha colinha porque a lista é extensa, né? O Vinícius, ele já está nessa área desde 1985, né? Ou seja, muita bagagem sobre segurança pública, né? Detém 25 cursos e estágios na área de segurança e inteligência. Já fez treinamento na Colômbia, na Grã-Bretanha e uma série, gente, de listagens aqui com muitas informações. Fala um pouquinho mais, pode ser breve, né? Porque eu sei que a listagem é bem longa, mas dos pontos que você acha crucial e que acrescentou no decorrer, né, da sua carreira, da sua experiência, né? Bom, eu sou profissional certificado pela Sociedade Americana de Segurança Industrial, existe uma certificação. E eu recebi essa certificação nos idos de 2000 e 2004. Eu sou hoje presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo e também sou presidente do Conselho Empresarial de Segurança da Associação Comercial do Rio de Janeiro, lá do Rio, né? Da Casa de Mauá. A gente trabalha em segurança pública, eu ainda estou trabalhando, não me aposentei. Sou da segurança do Poder Legislativo no Rio de Janeiro, né? E tive na prefeitura, tive no governo do estado, em algumas atribuições no segmento também de segurança, tá? E é uma cachaça, isso é uma relação de amor e ódio. E é uma história, um curso onde a gente não tira diploma, a gente está permanentemente aprendendo. Sim. Me mudei para Nova Friburgo tem aproximadamente uns 4 para 5 anos. E quando me mudei para cá, encontrei alguns amigos e alguns ex-alunos que me levaram para o Conselho de Segurança de Nova Friburgo. E no nosso conselho a gente tem uma vantagem que as pessoas não se perpetuam lá, né? A gente está sempre mudando a nossa presidência e eu acabei sendo alçado à condição de presidente do Conselho de Segurança, do Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo, e hoje estou aqui,
né? Respondendo pelo conselho, o que eu acho uma coisa muito legal, porque a gente está tentando efetivamente melhorar a percepção de segurança do cidadão friburguense, para que a gente consiga que essa situação que a gente vive hoje, que é uma situação muito, muito gostosa, né? Muito mais cômoda, aprazível quando comparada a outros rincões do estado, da própria capital, do sul fluminense, da área metropolitana, né? Quando a gente se compara a eles, a gente vê como é que a gente vive bem, como a vida aqui é tranquila e tal. E a gente tenta esclarecer as pessoas que essa vibe maravilhosa precisa continuar, mas que elas têm que concorrer para isso que elas querem ver realizado aqui. Porque, do contrário, não faz 15 anos o Rio de Janeiro era muito mais tranquilo há 15, 20 anos atrás do que é hoje, né? E nesse contexto, Vinícius, da nossa cidade, né? A gente, de fato, tem essa visão, por ser uma cidade do interior também, claro, de ser uma cidade muito tranquila. E isso também cativa, chama as pessoas que estão no centro, né, dos estados, né, o grande Rio ali em si, virem morar na cidade do interior. A gente conhece, né, muitas pessoas, né? Eu tenho alguns amigos aí do setor imobiliário e eles me falam como tá tendo essa crescente, né, dessa demanda das pessoas vindo do Rio, Niterói, enfim, até mesmo São Paulo, vindo para cá à procura de uma cidade mais tranquila para se viver. E principalmente agora com essa questão do trabalho remoto, né? As pessoas têm muito mais essa acessibilidade de trabalhar à distância, então, de fato, procuram uma cidade mais tranquila. E diante disso, você acredita que existem algumas medidas que estão sendo tomadas ou ainda precisam ser tomadas para que a gente mantenha essa segurança que a gente tem hoje? Bom, isso é um desafio, mas a gente tem que concorrer para aquilo que a gente quer ver realizado. Nada acontece se a gente parar e se colocar assim, não, isso aí, segurança é coisa do polícia, do militar, do vigilante. Não, se a gente começar a pensar assim, não é assim que funciona. Você é o primeiro responsável por aquilo que você quer ver realizado no âmbito da sociedade. E eu não estou falando com isso de tomar a justiça nas próprias mãos, portar arma ostensivamente na rua. Não, não tem nada disso. Mas a gente precisa se conscientizar de que o inimigo, o elemento adverso, tá? O bandido, vamos colocar assim, tá? Ele também visualiza a pujança econômica, a tranquilidade, a paz do lugar onde a gente está morando e vai raciocinar de uma forma muito simples. As pessoas lá não se precaveem contra uma realidade que elas não conhecem. Elas não estão acostumadas à violência cotidiana dos grandes centros. Elas não estão acostumadas à voga da criminalidade. Então elas não se precaveem, elas não se previnem. Exatamente. E aí a gente precisa conscientizar essas pessoas de que elas também têm que se constituir. Além de apoiar as forças de segurança, apoiar com informação, apoiar com o arrojo de tomar uma posição e dizer, não, olha só, a polícia aqui merece o nosso apoio, a polícia aqui a gente compra o barulho dela, a polícia aqui a gente abastece com informação porque ela nos dá retorno. Sim. Até porque os policiais aqui, as famílias dos policiais também são cidadãos friburguenses. Sim. Eles não têm interesse em ver a realidade onde vivem as famílias deles degenerando como nos outros locais.
Tá? Exatamente. Então, eles são responsáveis por isso, a eles interessa, mas o cidadão, além de apoiar com isso, ele tem que se precaver, ele tem que se defender, ele tem que começar a introjetar alguns conhecimentos ou algumas características, vamos dizer assim, protetivas, cautelares, que normalmente as pessoas não acham que isso seja importante. Então, por isso é que a gente, no Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo, percebendo essa vulnerabilidade intrínseca da população, a gente começou a realizar palestras, a realizar, inclusive, cursos. Estamos na 2ª edição do nosso curso de segurança individual. Fizemos uma cartilhinha. A cartilha teve coisas bastante... Teve uma coisa que foi bastante polêmica, porque eu fiz questão de incluir um capítulo sobre o emprego defensivo de armas de fogo. E as pessoas, não, falar em arma... Olha só, mas a arma é um instrumento. A arma é apenas um instrumento, a arma não mata sozinha. E a arma pode matar mal... matar um cidadão, matar uma pessoa inocente, atingir uma criança, atingir um alvo colateral por bala perdida, mas a arma também pode defender. E imagina você, por exemplo, alguém que mora... Nós temos um município enorme. Sim. Alguém que mora em Lumiar, São Pedro da Serra, ou que mora lá no alto, perto do Chapéu da Bruxa e tal, numa situação onde, se houver uma ocorrência e a polícia se dispuser a ir para lá, vai levar 40, 50 minutos para chegar, tá? 40, 50 minutos é a diferença entre tô vivo e tô morto. Exato. Entre a diferença da minha família viva e a minha família, Deus o livre e guarde, morta, chacinada, violentada. Então, olha só, a arma é um instrumento defensivo excepcionalmente útil. E alguns dos lugares do mundo com maior concentração de arma, como nos Estados Unidos ou na Suíça, as pessoas não se matam. Tem índices de violência e criminalidade excepcionalmente baixos. Então, o problema não são as armas. O Uruguai, proporcionalmente, Uruguai e Paraguai têm muitas armas. E os índices de violência lá são bem mais baixos que aqui. Então, a gente precisa desmistificar isso para as pessoas, esclarecer isso para as pessoas. Até porque armas perigosas são aquelas que estavam na mão daqueles criminosos que usavam o bonezinho da grife do tráfico do CPX, né? Aqueles fuzis. E olha só, eu em 2010 estava na ativa, na ponta da linha, acompanhando aquela primeira grande ocorrência no Alemão e no Complexo da Penha. Hoje não, eu estava aqui. Estava dormindo, acordei e tomei conhecimento do que estava se passando, porque eu nem sabia que a operação ia se processar. Mas tem uma diferença capital entre 2010 e agora. Em 2010, você tinha uma grande quantidade de armamento militar antigo, de procedência americana, vindo dos estoques militares das Forças Armadas da Bolívia e da Argentina. Mas era um armamento mais antigo. Hoje não. Hoje o armamento é novo. Hoje esses fuzis dispõem de acessórios como lunetas telescópicas, miras holográficas, tá? Carregadores de grande capacidade. Além daquela apreensão de armas, né? Nós tivemos uma apreensão de perto de 5.500 cartuchos de munição viva, ou seja, munição em condições de uso. Tá? Isso faz uma guerra. Com certeza. Isso faz uma guerra. Então a gente precisa, hoje, mostrar para as pessoas o seguinte, que o importante é que as armas estejam nas mãos dos cidadãos e não nas mãos dos bandidos. E aí, por isso a gente fez, até no nosso manualzinho, que eu vou mandar para você, Bacana. se você quiser disponibilizar, por favor, fique à vontade, porque eles dispõem de uma série de conselhos, tá?
para que as pessoas comecem a se conscientizar, comecem a introjetar a prevenção e comecem a se precaver de ocorrências, de infortúnios que podem acontecer com elas. Tá? Então, a ideia é o aconselhamento. Num próximo curso, a gente tem a ideia de conseguir ainda que alguma das TVs daqui de Friburgo filme o nosso treinamento para que a gente possa disponibilizar isso no YouTube para que a gente tenha um curso permanente. Bacana, Vinícius. Fala um pouquinho para o telespectador como que ele faz para se inscrever nesse curso social, né? A qual você faz parte hoje. É importante a gente, né? Olha, a gente ainda não tem a data da terceira turma e acredito que a gente só vai fazer isso depois do Carnaval no ano que vem, tá? Mas nós temos as reuniões do Conselho Comunitário de Segurança, que eu acho que são importantes para que as pessoas apareçam para conhecer, apareçam para se cadastrar lá, cadastrar o seu WhatsApp ou o seu e-mail para receber nossas programações, porque a ideia é a seguinte: o Conselho de Segurança foi criado com o propósito de aproximar as demandas dos cidadãos das forças de segurança. Então, você tem um problema na sua rua, você tem um problema no seu bairro, você tem uma situação que você tomou conhecimento, você vai fazer um contato direto com a área de inteligência do batalhão da Polícia Militar, você vai passar essa informação por um canal que não vai identificar você e permitir, eventualmente, uma represália da criminalidade. Então, o Conselho de Segurança veio para fazer essa interface. E nós temos lá uma quantidade de cidadãos que são profissionais de segurança, gostam da área, e a gente se integrou muito bem com as forças de segurança aqui, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Bacana. Nós somos efetivamente parceiros deles. Mas a população em si, ela pode participar. Claro, e aí ela pode vai até qual local? Nossas reuniões são sempre na última quarta-feira do mês, no auditório da Ordem dos Advogados, normalmente às 16 horas, ali no antigo fórum, onde fica a OAB. Bacana. Tá? Então, a gente faz as nossas reuniões lá. Tem normalmente o comandante do batalhão, normalmente o nosso delegado titular ou algum delegado adjunto dele, quando ele não pode estar lá presente. Tá? Então, as pessoas, você tem condição de passar a sua necessidade, ou a sua queixa, ou a sua observação, e até mesmo o seu elogio, tá? Na presença de todo mundo ou reservadamente para alguma daquelas autoridades ali. Então, isso é muito importante. E, normalmente, as pessoas não se preocupam. A gente tem hoje uma taxa de presença que elevou-se bastante. Antigamente a reunião era com meia dúzia de gatos pingados, hoje nunca tem menos do que 35, 40 Bacana. Pessoas. Nós já chegamos a ter 60 pessoas lá. Bacana. Então isso é muito legal. E é importante, né? Essa adesão da sociedade em prol desse assunto, né, que a gente acha muitas das vezes, por estar no interior, que está muito distante da gente, né, Vinícius? Infelizmente, foi onde você já falou, né, que a gente precisa realmente entender que às vezes o perigo, né, tá muito mais perto do que a gente imagina. Então, a gente tem que estar preparado para aquilo. Até porque é uma questão de oportunidade. Uma questão de oportunidade. A gente, né, toda essa questão da segurança, né, a gente está falando um pouco aqui da cidade de Nova Friburgo, né, que fica no interior, né, então a gente não tem uma visão muito abrangente, né? Muito macro sobre o assunto, né? Mas isso porque essa não é a atividade fim das pessoas. Sim.
Né? As pessoas são o empresário, é o comerciante, o profissional liberal, e ele não é da área de segurança, e ele não está, vamos dizer assim, familiarizado com o que vem acontecendo, nem aqui, quanto mais em outros lugares. E aqui o que preocupa a gente é o seguinte: hoje, pela inexperiência do público-alvo da gente, né, que a gente tenta fazer com que ele melhore a sua percepção, a gente percebe o seguinte: do jeito que o criminoso chuta a bola entra. Depois a polícia vai buscar, depois se vai investigar, mas o ideal é que ele não tem espaço. Vou dar um exemplo. Agora nós fizemos uma proposta, tem uma proposta em curso aí, para que a gente monte uma palestra de 1h30, 2 horas, sobre segurança no varejo e prevenção de perdas. Por quê? Porque a gente tem problemas de furto. E os furtos, às vezes, são pequenos e não demandam queixa para a polícia. Se não demandam queixa na delegacia, eles não viram estatística. Se não viram estatística, teoricamente não aconteceu, mas acontece. Não tem nem como se combater. Mas acontece. Exato. Nós tivemos no shopping Cadima furto de 3 aparelhos de telefone celular de 13 mil cada um, 12 mil, coisa assim, né? E olha só, os caras furtaram sem violência, sem ameaça. E isso aconteceu por inexperiência. Por experiência. Porque as pessoas não sabem como melhor gerenciar a segurança dos seus ambientes do ponto de vista de salvaguardas. Tá? E os profissionais que estavam trabalhando lá, de boa fé, não se precaveram contra essas possibilidades. Então a gente está vendo, junto ao Clube dos Diretores Lojistas, a possibilidade de agora, ainda antes do Natal, provavelmente, fazermos uma grande palestra para conscientização desse público, desse comércio, sobre problemas que enfrentam diuturnamente, mas que não viram estatística. E acontecem diariamente, Sim. Mesmo aqui na nossa cidade, mesmo sendo uma cidade do interior. Sim, converse com qualquer empresário de varejo aqui na Alberto Browne. Tem gente que vem aqui para furtar, rouba não sei o quê, rouba bijuteria, rouba... E acaba que se torna tão normal, se torna algo tão permissivo, que eu já escutei, esse daí é figura carimbada, né? Porque não se tornou estatística, e aí essa pessoa continua fazendo. Tem um promotor, não foi punido. Tem um promotor não público. Se é punido. Tem um promotor público muito famoso no Rio de Janeiro que ele diz que no Brasil, infelizmente, todo mundo tem direito a um primeiro furto. Por quê? Como isso? Né? Não deveria ser assim. Então, da mesma forma que nós temos uma cidade que é aprazível, que é legal, que é simpática, que recebe bem os outros e tal, nós devemos ter aquela cidade onde o bandido não se cria, onde o criminoso não se cria, aonde a prática de vandalismo, de ações mesmo as de menor potencial ofensivo, não devem se criar. E nesse ponto, eu não vou citar nomes, mas tem uma série agora que está famosa aí nas plataformas aí de streamings, né? Que fala justamente sobre as pessoas que já cometeram crimes gravíssimos aqui no Brasil, crimes de assassinato, por exemplo, e elas tiveram 28 anos de prisão, e foram soltas 20 anos, ou seja, cometeu os 20 nos 40 já está solto. E aí
Ou seja, um crime desse porte, né? Que nos Estados Unidos a gente vê aí pena de morte, ou ficaria guardado pro resto da prisão vida. vitalícia. E aqui no Brasil a gente vê as pessoas cometendo esses crimes, né? Como o famoso caso aí da Isabela Nardoni, o casal já tá solto. Então as pessoas olham assim, se espelham nisso, né? Se pessoas que cometem um crime nesse porte são soltas, quem dirá se for ali furtar, pegar alguma coisa no comércio, uma coisa... Eu ainda tenho esperança que nós consigamos mudar isso. E olha só, agora a gente tem uma criminalidade, uma narcoguerrilha muito violenta no Rio há bastante tempo. E de uns tempos para cá ela vem sendo combatida com muito mais eficácia. Vem sendo combatida pelas forças de segurança. Uhum. Só que agora nós tivemos um marco. Sim. Dia 28, agora, no Dia do Funcionário Público, nós tivemos uma operação que realmente deu um basta numa situação, né? E que é claro que não vai acabar com aquilo, mas olha só, pela primeira vez os bandidos, olha só, quem não quis se render e pegou em armas e disparou contra as forças de segurança ficou por lá, né? Nenhuma daquelas pessoas foi para lá de cuequinha, de calcinha, pelado, não. É porque eles estavam com trajes camuflados ou trajes negros que a própria criminalidade se encarregou de retirar para poder usar os cadáveres deles como se supostamente eles tivessem sido chacinados. Uhum. Mas você já pensou quem é que foi retirado de dentro de uma mata de cuequinha limpinho? Coisa meio estranha, né? Sim, então, sim. E olha só, toda a opinião pública percebeu essa manipulação, que é ilegal também, que é criminosa. Tá? Foram transportados no carro roubado por pessoas que tinham histórico criminal pregresso. Tá? Mas essa situação hoje, as pessoas estão vendo que, olha só, quem é a criminalidade. Então, nós estamos assumindo uma posição, vamos dizer assim, marcando uma posição muito maior entre quem é do bem e quem é do mal. E a gente, muito recentemente, né, acho que nós não temos 3 anos, vimos aí um monte de autoridades públicas posando com o CPX, que é uma grife, né? Uma sigla que é uma grife do tráfico. Sim. Dias antes dessa operação, o presidente da República tinha dito que ele não ia botar as Forças Armadas para dar apoio a nada disso. E por As quê? forças de segurança precisavam de veículos blindados para transportar a tropa naqueles meandros, naquelas ruas, onde as tropas estariam vulneráveis aos disparos. Sim. Ou aos drones. E o presidente marcou uma posição. Não vai ter. Infelizmente, nessa, né, muitos policiais, né, se eu não me engano foram 5, foram... Não, foram 4 mortos e diversos feridos, mais diversos de 10 feridos. Se não me engano 14, não tenho certeza. E nesse ponto, Vinícius, dessa conscientização, né, é muito importante, porque hoje, com o uso das redes sociais, né, na rede social hoje a gente tem de tudo, né? Se a gente procurar, a gente acha de tudo. Qualquer tipo de informação não verídica e informações verdadeiras também. Mas hoje a rede social, ela também tem esse poder de manipulação, né? No quesito de deixar o errado de uma forma bela, né? A gente viu muitas pessoas... a pílula, a gente tem isso direto. A gente vê muitas pessoas, né, que infelizmente, criminosos, bandidos, traficantes, homens e mulheres, né, romantizando
o cenário, né, daquela posição que eles ocupam hoje, né, na criminalidade. E hoje a gente consegue ver mulheres ocupando essa posição, romantizando, postando nas redes sociais. Algumas até famosas nas redes sociais, uma até faleceu, né, nessa operação policial que teve agora no complexo do Alemão, e romantizava, né? Quando ela estava em vida, ela postava foto com um armamento, como você disse lá no início, e de alto padrão. Né? Não é um qualquer armamento, né? É um armamento ao qual o cidadão brasileiro, infelizmente, não tem acesso. Não tem acesso. E, obviamente, né? E aí a gente vai lá e a gente puxa muitas vertentes, né? Como chega esse armamento, como que eles conseguem ter acesso, a gente sabe, né? Que hoje a questão das fronteiras brasileiras, né? Acaba não sendo o melhor cenário de segurança ali, e consequentemente a gente sabe que esse armamento vem por essas fronteiras, né? Então, a questão da segurança nessas fronteiras, o governo poderia ter uma melhor atuação, poderia ou não quer, ou já faz uma boa atuação, mas essa questão da segurança é tão grande que não é possível controlar, ou se é possível? Eu trabalhei com investigação de tráfico de armas muito tempo, rastreamento, identificação das armas. Participei do primeiro curso que se montou no Rio de Janeiro para instrumentalizar policiais, não só do Rio, mas do Brasil inteiro, tá? No rastreio de armas de fogo. Digo para você uma coisa. Primeira coisa, que é muito difícil, porque a gente não consegue aquilatar o que sejam as nossas fronteiras terrestres e fluviais. É muita coisa. Você vê que os Estados Unidos têm algumas centenas de quilômetros de fronteira com o México. Tem estados como Texas, Arizona, Novo México, e você percebe a dificuldade de um país que tem forças policiais enormes e forças armadas muito grandes e que tem tecnologia, fechar essa fronteira. Imagina o Brasil, que não dispõe desses recursos, tá? Agora, de qualquer maneira, a gente poderia estar fazendo mais do que faz, tá? Poderia estar fazendo um pouquinho mais do que faz. A gente não tem como a gente se comparar com um país de primeiro mundo, né? A gente é um país emergente, não tem como a gente se comparar. Mas teria como fazer um pouquinho mais? Até teria, mas o principal problema é que a gente tem que ver o seguinte: o tráfico é rentável pra caramba. Tá? Para todos? Então, sempre vai ter alguém disposto a fornecer aquilo que você precisa e pode pagar. Então, não adianta, é uma ilusão a gente acreditar que vai estancar essa hemorragia. A gente vai tentar controlar, a gente vai tentar botar o torniquete, a gente vai tentar botar a tala, a gente vai tentar... Mas estancar, enquanto tiver gente disposta a comprar. Agora, uma coisa que nós falávamos em 2004, quando da votação daquela legislação estúpida do Estatuto do Desarmamento, a gente dizia, num país igual ao Brasil, onde em qualquer lugar você vai encontrar um torno, uma dobradora de chapa, uma máquina de solda, uma fresadora, o cara pode produzir aqui. Hoje, nós estamos produzindo as nossas armas, que agora tem um nome bonito, Frankenstein. Nós estamos produzindo as nossas armas Frankenstein nas mesmas oficinas mecânicas que têm tornos de comando eletrônico, numérico, computacional, tá? Já estamos produzindo isso aqui. Aqui, na nossa casa. Então, olha só, se fechar as fronteiras, ainda vão produzir aqui.
Então, esse tipo de coisa é muito difícil. Tá? É muito difícil. Aí eu volto a dizer, a nossa população tem que dizer de que lado está. Sim. Quem toma conhecimento de que naquela oficina lá no alto do morro ou no subúrbio estão produzindo armas, é um cidadão. E esse cidadão falou para alguém, esse cidadão usou algum canal de denúncia velada para passar essa informação. Então a gente precisa que as pessoas colaborem. Hoje, eu tive uma discussão uma vez, eu tenho algumas entrevistas aí de televisão, bem umas 300, mais rádio, mais escrita, impressa, enfim. Mas eu tive uma discussão uma vez com um jornalista de um grande jornal, de um dos maiores jornais de circulação do país, em que eu dizia, pô, é um absurdo, vocês fizeram uma manchete para ensinar as pessoas a filmarem as supostas irregularidades dos policiais. Mas vocês não fizeram uma matéria para ensinar as pessoas a filmarem as irregularidades ou filmar o terrorismo da narcoguerrilha no bairro. Então, a gente precisa... De que lado a gente está? Eu volto a dizer, de que lado a gente está? Qual é o nosso posicionamento? A gente precisa ensinar as pessoas a fotografar, mandar a foto e tirar a foto do telefone, porque amanhã ou depois a criminalidade busca o telefone delas e pode rastrear pelo telefone. Resgatar no telefone, descobrir quem foi que denunciou. Então, esse tipo de coisa a gente deve explicar, a gente deve ensinar. Mas aqui a gente está preocupado com o policial. Você vê quantas situações em que policiais morrem e, às vezes, o Estado subvenciona os seus sepultamentos. Noutras vezes, principalmente quando é morte em serviço. Noutras vezes, não. Mas agora nós estamos falando em pagar o enterro de gente que estava com armamento militar clandestino, com roupa camuflada, e que estava dando tiro na polícia. E é fácil saber quem é que está dando tiro, porque você vai ver resíduos de pólvora nas mãos daqueles cadáveres e você vai saber que, eles só não têm resíduos em outros lugares porque eles tiravam a roupa. Tiraram a roupa deles, tirou a roupa, o resíduo foi embora com a roupa. Sim. Mas está nas mãos. Sim. Está no rosto, eventualmente. Tá? Então, olha só, a gente precisa... de que lado a gente está? Nós vamos pagar o sepultamento do traficante? A Prefeitura do Rio teria mandado e-mails para os cemitérios e para as funerárias para solicitar enterro gratuito. Por cobra da Boca de Fumo, que na Boca de Fumo eles têm muito dinheiro. Então, esse tipo de coisa é que o nosso cidadão tem que se insurgir, o nosso cidadão não pode aceitar, o nosso cidadão não pode votar no representante, no parlamentar que compactua com isso. Sim. E romantizar e distorcer as informações, né? Hoje a gente tem que fazer um filtro gigantesco. Não digo Sim. nem que é um filtro, mas é um filtro gigantesco, com tanta informação distorcida. E como muitas das vezes, né, as pessoas tentam fazer com que aquela informação entre de tal forma que às vezes a população acaba, poxa, tadinho, né? Poxa, é para isso, a polícia, é para isso que a polícia vai lá e mata. Peraí, tem um contexto ali. Olha só, qual era a missão? A missão, né, não era realmente, né, fazer apreensão. Era matar, era prender. E se todo mundo, né, vamos ver um cenário ilusório, lindo e perfeito, se a polícia foi
porque queria prendê-los, se todo mundo se entregasse, não ia ter a troca de tiros, né, que muito se ouviu falar, né, dessa ação de troca de tiros, colocando em risco muitas famílias, né, que moram na periferia. A gente sabe que sim, que tem um risco. Mas se a criminalidade em si se entregasse normalmente, né, não teria o tiros. Porque para haver um tiros, existe alguém enfrentando a polícia para que haja aqueles disparos. Né? Isso que é importante a população ter essa visão e não ficar no coitadismo, né? Poxa, tadinho. Eu escutei uma reportagem e aí a gente vê muitas vertentes e às vezes coisas até engraçadas e cômicas ao mesmo tempo, das pessoas fantasiando algo que era impossível de acontecer, né? Algumas falas aí, não, porque a polícia às vezes consegue matar uma pedra, coitado, né? Só que, do outro lado, a gente tá vendo uma pessoa, que é um bandido, uma pessoa armada. Então, a polícia precisa se defender também. Ali tem uma vida, né? Ali tem uma vida que por trás tem a família, né? A polícia precisa se defender. E aí, infelizmente, há a necessidade de se ter as trocas ali de tiros, onde tem os disparos, a gente sabe que tem os riscos, né? Onde a gente já fala da segurança pública ali da sociedade, ali da periferia. É lamentável, mas se fosse tudo tão pacífico, né? Não haveria necessidade. Olha só, a polícia começou a se munir de fuzis amplamente. Antigamente, quem tinha fuzis? A polícia tinha aqueles fuzis cerimoniais, fuzis antigos de ferrolho, armas cerimoniais para guarda de instalações, etc., ou para desfiles e tal. E o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, tinha fuzis modernos. Metralhadoras modernas, enfim. A polícia começou a se munir de fuzis no início dos anos 90 por causa da criminalidade que estava utilizando fuzis e que disparava contra os policiais a distâncias maiores do que os policiais podiam atingi-los com pistolas e submetralhadoras. Então a polícia precisou se adequar. A criminalidade Isso no início dos anos 90. Já tinha equipamento mais moderno do que a polícia. Tinha dinheiro, comprava o mais moderno. Né? Tinha dinheiro, comprava o mais moderno. Então, isso eu acompanhei. E aí eu acho muito engraçado a gente ver hoje, como a gente vê, por exemplo, nesse evento que tivemos aí, uma especialista chamada a participar de uma entrevista para uma grande rede de televisão, em que ela expunha as coisas com uma, vamos dizer assim, a gente pode usar até força de expressão, a gente pode usar até algum grau de ironia, mas a gente não pode, primeiro, depor contra a inteligência dos nossos interlocutores. Aquelas pessoas que estão ouvindo a gente não são idiotas. Sim. Então, elas sabem o que dá e o que não dá. Né? Elas sabem o que é viável e o que é inviável. Imagina a gente sugerir, primeiro, o enfrentamento de fuzis com pistolas. Olha só, comprimento do cano e a energia do projétil disparado por aquela arma longa com aquela carga de pólvora enorme vai bem longe. Em alguns casos pode chegar 2.500, 3.000 metros o projétil. Não que o cara consiga fazer mira a 3.000 metros, mas ele consegue disparar contra um alvo a essa distância. Tá? Então, veja que a gente dizer que com uma pistola nós vamos conseguir enquadrar o cara de fuzil, depende. Se o fuzil está dentro da mala, está dentro da bolsa de viagem, está dentro do case, está na mala do carro. Mas, olha só, se o cara estiver dentro da comunidade, sobretudo numa elevação dominante, ele tem condição de disparar contra o cara que está subindo de pistola. Sim.
pô, impunemente, é uma distância muito maior do que o cara de pistola pode acertar. Então, olha só, ela tem responsabilidade pelo que fala. E aí o que acontece? O cara que está... O grupo de policiais que supostamente está de pistola ou de submetralhadora, que é uma arma mais curta, disparando um cartucho de pistola de menor potência, esse pessoal se vê atingido por tiros de fuzil. Se eles responderem, eles não responderão, mas se eles responderem, eles vão tentar gerar um volume de fogo tal para impedir que o cara do fuzil atire neles. Não vão conseguir alcançar a distância. Então eles vão gerar um grande volume e vão fazer o quê? Dano colateral. Jogar bala para lá e atingir, de repente, alguém que não é o alvo que eu queira atingir. Então, primeiro, uma especialista acadêmica, né, que supostamente estudou, conhece muito, ela disse que já chefiou operações, dirigiu operações no terreno. Poxa, que legal. Foi isso mesmo? Cuidado. De repente o nariz cresce, igual o do boneco do Gepeto. Tá? Então, olha só, não, que a pistola, o cara com a pistola atinge o cara de fuzil. Pô, depende. Na esmagadora maioria das situações, ou numa situação como essa operação, não vai acontecer. E o que é pior? Pô, dizer que você pode dar uma pedrada no cara com um fuzil, pô, isso não dá nem pra gente comentar. Não dá. Mas uma coisa que a nossa população está atentando é que essas pessoas, acadêmicos, especialistas, doutores, pós-doutores como essa senhora, que são pessoas que pautaram a segurança pública desse Estado por muitos anos. Ela deu aula para gerações de policiais militares. Tem comandantes gerais da Polícia Militar que foram alunos dela. Outros oficiais superiores, coronéis, que foram alunos dela. Tá? Eu não sei se ela era uma boa professora. Particularmente, eu nutro muitas reservas e conheço muitas histórias. O ruim da gente trabalhar na atividade de inteligência é que você toma conhecimento de muita coisa que você sabe que é fidedigno, que é real, que é correto, que são informações de fidúcia, mas não geram prova criminal e você não pode usar isso. Tá? Isso é apenas um informe, uma forma de conhecimento. Tá? Isso é só para suprir a tua necessidade de conhecimento. Mas, olha, essas pessoas são as pessoas que, durante muito tempo, decidiram a segurança pública do Rio de Janeiro. Está aí, ó. Pode jogar uma pedra, né? Acerta uma pedra na cabeça do criminoso. Pô, pelo amor de Deus. Sabe? Pelo amor de Deus. Ou vice-versa, né? Isso aí é... Ou vice-versa. Aí a gente está falando da gravidade, da lógica, né? E aí cabe, né, o Vinícius, a gente passar um alerta. Eu vou dar uma pausa, um minutinho, só para a gente falar aqui dos nossos patrocinadores, mas vou te pedir para, diante disso, a gente passar um alerta, né, para quem já está nos assistindo. A gente já está indo para os minutinhos finais. Passa muito rápido, né? Nossa, a gente precisaria de umas 4 horas para a gente... Eu vou mandar para você a nossa apostila, o nosso manualzinho, e você... E a gente dissemina. Disponibiliza como você quiser para os nossos espectadores, sim, porque a ideia é a seguinte: tornar as pessoas alvos menos fáceis para a criminalidade. Exato. Principalmente a população aqui da nossa cidade, né? Que ainda a gente tem esse resquício de respirar segurança. Não, e graças a Deus respiramos segurança de verdade. Sim. Graças a Deus existe muito empenho dos integrantes das nossas polícias militar e polícia civil no sentido de garantir os cidadãos friburguenses e garantir essa, vamos dizer assim, essa nossa vibe, essa situação, sim, tá?
Mas a questão é que isso, às vezes, acaba sem aviso. Olha só, eu tinha um grande instrutor da área de segurança nos Estados Unidos, e ele costumava dizer o seguinte: se você parecer com uma torta de maçã, mais hora menos hora alguém vai aparecer com vontade de comer você. Então, não importa que a gente tenha polícia muito competente, se o nosso cidadão-alvo potencial daqueles criminosos que não têm escrúpulo nenhum, tá, vão intentar contra as vulnerabilidades desse próprio cidadão. Sim. Então, o que a gente precisa é garantir o fortalecimento dos elos da corrente. Garantir o fortalecimento do cidadão que normalmente não liga para a segurança, não conhece de segurança, não tem segurança por sua função precípua. E isso é que a gente busca lá no Conselho. Mas fica à vontade. Muito bom, né, gente? A gente vai ter que ter uma parte 2. Vinícius, se você aceitar o nosso convite, né? Eu acho que já está aceito. É um tema fundamental, né, para a gente estar abordando o Realize aqui. De fato, né, esse é o nosso intuito, tá passando informações e oferecendo, né, essas informações para o nosso telespectador. E quem abraça, né, esse nosso projeto, né? A gente tem pessoas e empresas que abraçam nossos projetos, empresas aqui da cidade. Por exemplo, né, a gente tem a Munier Doces, né? Ela existe desde 2015, né? É uma empresa de confeitaria, né? Agora tá chegando o Natal, fazem panetones deliciosos, né? Passou o contato aqui, gente. A gente vai ficar rodando aqui, que vocês podem entrar em contato. Aqui também tem o Bazar Opção, né, que também acredita no nosso programa. Esteve lá hoje. Acredita aqui na nossa entrega, né, do nosso conteúdo e também nos apoia aqui no Realize. Tem a Michelle, né, que ela é fisioterapeuta. Ela tem, né, toda a parte do atendimento dela. Quem tiver interesse em uma fisioterapeuta também pode entrar em contato com o número que passou na tela, né? Aqui também tem a minha consultoria, né, de marketing. E eu acho que está faltando alguém aqui, que é também o Hugo Dutra. Ele é consultor financeiro, né? Ele sempre está aqui também no estúdio, sempre possui um podcast falando de finanças, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Ele é pós-graduado em gestão de investimentos, graduado em gestão financeira e bank, é autor de livro, né? Então, assim, como ele mesmo fala, se você tem um projeto, principalmente agora que a gente está virando o ano, né? Se você tem um projeto para ano que vem e tá difícil de enxergar, né, a realização dele, entre em contato com o Hugo, né, que ele acaba ajudando, né, a tirar o projeto do papel e ele se tornar realidade. Mas voltando aqui, o Vinícius, na nossa pauta, né, nesse tema que é super relevante, né, aqui para os nossos telespectadores, a gente falando de segurança, né, e a gente tem que realmente abraçar, né, a nossa cidade e cada um fazer a sua parte, né, um pouquinho para que essa segurança permaneça, né? Eu costumo dizer que é só a pessoa aí, talvez em São Paulo ou no centro do Rio, para entender o que nós temos aqui, né? E em São Paulo nem se fala, né? Ali a gente tem que depois pode vir para um outro episódio, a parte 2, a falta de segurança ali. Aí quando a gente vai na Grande São Paulo e a gente retorna para Friburgo, a gente chega, tem aquele alívio, né? E a gente fala, nossa, que respiro, né? Realmente a cidade que a gente tem aqui, uma cidade maravilhosa, mas cada um tem que fazer a sua parte, como você falou, né? Olhando ao nosso derredor, né? Olhando, né, talvez os movimentos estranhos que apareçam eventualmente, né? A gente sabe, a gente conhece e acionando, né, os órgãos, né, de segurança, acionando a polícia. Eu acredito que o cidadão sempre pode fazer alguma coisa. Às vezes,
é passar a informação para as forças de segurança, a informação que chega em tempo, a informação que chega com riqueza de detalhe. Às vezes pode ser eventualmente tomar uma atitude, intervir, juntar 2, 3, ameaçar. Olha, com o quê? Com taco de beisebol? E antigamente era muito assim, né? Hoje em dia as pessoas são muito acanhadas, né? Com muito Nós conseguimos acanhar as pessoas de bem, tá? E nós conseguimos incrementar a autoridade, a força do elemento criminoso. Pô, isso está tudo errado. Dando força, né? Invertendo, né? Exato, está tudo errado. Nós fizemos o contrário. Quem tem que temer é quem deve, não o cidadão de bem. Mas hoje, não, olha, não bota a mão em mim porque eu sou de menor. E aí, nós, eventualmente, nos acovardamos. Mas aquele menor não vai preso. Se ele espancar o idoso, ele vai ficar lá quanto tempo? Vai ficar lá meses guardado? Sai logo em seguida? Então, isso a gente precisa dar um basta nisso. Eu sei que é muito difícil numa conjuntura em que instâncias políticas superiores estão acompliciadas com a narcoguerrilha. Eu sei que não precisa ninguém me dizer isso, mas a gente não pode perder a visão do norte que a gente quer chegar, da onde a gente quer chegar. Porque, em última instância, você é responsável por aquilo que você quer ver realizado na sociedade, para o bem ou para o mal. Verdade. E é isso, Vinícius, cada um fazendo a sua parte, né, da forma que puder, né, não se acanhar e lutar de uma maneira saudável, né, lutar para que a gente... cada um faça a sua parte e a gente consiga aí, né, manter uma segurança e lutando por ela de verdade. Olha só, dizem, né, que... acho que foi Martin Luther King que falava que era muito importante que os cidadãos de bem tivessem a audácia dos canalhas. E os canalhas são muito audaciosos. E os canalhas tiraram a roupa dos mortos e levaram os mortos. Desfizeram o local de crime e levaram os mortos para enfileirá-los numa rua, todos de cuequinha, né? E aí a gente vê ali pessoas acima de qualquer suspeita, gente boa, o presidente da ONG, né? O presidente da ONG, que eu não vou falar o nome para não dar crédito para ele, estava lá fazendo uma profissão de humanidade e de pacifismo, e passa por trás dele um traficante brandindo o fuzil. Ele está preocupado com a arma da polícia, eu estou preocupado com aquela que passou por trás dele e que está no vídeo filmado. Quando da declaração dele, ele está falando e o cara passa com um fuzil atrás dele. Mas ele não se preocupa com o fuzil do criminoso, ele está preocupado com a arma do cidadão ou com a arma do policial. Então isso é que a gente tem que mudar. Você vai nos Estados Unidos, o cara está passeando no Arizona, entra no supermercado, o cara está com a arma ostensivamente à mostra dentro do mercado, fazendo compras, e não tem ameaça para você, para os seus, para a sua família. Procura o índice, as estatísticas de violência lá e você vai descobrir que não tem. Mas aqui tem. E tem porque a arma está na mão do bandido. O bandido que não se freia diante de nada. O bandido que não cumpre a lei, não se submete à letra da lei. E esse cara hoje, lamentavelmente, está ligado a políticos ladravazes, maus juristas e coisas assim.
Vinícius, é muito assunto, né, pra gente tratar aqui e passar pro nosso telespectador. Agradeço imensamente, né, a sua vinda até aqui. Disponha, foi um prazer e voltarei sempre que convidado. Você pode estar certo que a gente vem, porque Já está convidado. Para nós do Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo, é excepcionalmente importante podermos falar para as pessoas que não têm segurança por sua função principal. O cara não é profissional de segurança. É dona de casa, ele é aposentado, ele é um profissional liberal, ele é um operário, ele é um sitiante, lavrador. É para a sociedade comum. Então, a gente precisa falar para as pessoas que não são da nossa praia. E a gente tem que aconselhá-los e tem que trazê-los para uma teia, para uma rede de comunicação, de interrelacionamento voltada para salvaguarda, voltada para a segurança, voltada para os bons valores de proteger aquilo que a gente quer ver perpetuado na nossa sociedade, e não o contrário. Perfeito, Vinícius. Gente, a gente agradece a presença se você chegou até aqui, né? No final do nosso vídeo, né? Aguarde, em breve a gente vai ter a parte 2 sobre esse assunto. E muito obrigado a você que está nos assistindo pela TV ou você que está nos assistindo aqui pro YouTube. Até o próximo vídeo com um novo convidado.